Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. Cartas antigas e gavetas de memória. A chuva não caía forte naquele dia. Era apenas uma presença constante. Um sussurro contra as janelas como alguém que não queria entrar. Apenas lembrar que estava ali. Helena percebeu o som enquanto organizava a casa pela metade. Havia começado pela cozinha, passado pela sala, mas parara no corredor diante do móvel antigo herdado da avó. Uma cômoda de madeira escura, pesada, marcada por pequenos riscos que o tempo não tentou esconder. Ela não pretendia mexer ali. Não naquele dia. Mas havia dias em que certas coisas parecem chamar pelo nome sem emitir som algum. A gaveta de baixo estava ligeiramente aberta. Helena ajoelhou-se devagar como se temesse interromper algo invisível. O cheiro veio primeiro. Papel antigo, madeira envelhecida e um leve perfume que já não existia em lugar nenhum além da memória. Dentro, pilhas de envelopes amarrados com fitas desbotadas repousavam em silêncio. Cartas. Ela sorriu sem perceber. Ainda estão aqui. Passou os dedos sobre o primeiro maço, sentindo a textura irregular do papel. Não havia pressa. Na verdade, parecia que o tempo inteiro da tarde havia sido reservado apenas para aquilo. Sentou-se no chão, encostando as costas na parede do corredor. A chuva continuava. E então abriu a primeira carta. A letra era inclinada, cuidadosa, escrita com caneta azul já um pouco apagada. Helena, hoje o vento entrou pela janela e bagunçou tudo. Pensei em você imediatamente. Ela soltou um pequeno riso, quase um sopro. Era de Clara, a melhor amiga da adolescência que escrevia cartas mesmo morando a poucas ruas de distância. Naquela época, escrever parecia mais importante do que falar. As palavras ganhavam peso quando atravessavam o papel. Helena lembrava do ritual: esperar o carteiro, fingir indiferença, correr para o quarto antes de abrir o envelope. Cada carta era um pequeno mundo. Enquanto lia, o corredor desapareceu aos poucos. O som da chuva virou o eco distante de tardes antigas, quando o futuro ainda era algo largo, indefinido. Havia relatos simples, provas da escola, sonhos exagerados, medos confessados só pela metade. Mas havia também algo mais profundo: a certeza de que alguém a via exatamente como ela era. Helena percebeu que sorria, e ao mesmo tempo, sentia um leve aperto no peito. Não era tristeza. Era aquela sensação rara de reencontrar uma versão de si mesma que ainda existia, apenas esquecida. Ela abriu outra carta. Depois outra. As horas começaram a escorrer sem aviso. Entre os envelopes havia pequenos objetos. Um ingresso de cinema já quase legível, uma folha seca prensada entre páginas dobradas, uma fotografia polaroid onde 3 jovens riam sem olhar para a câmera. Helena passou o polegar sobre a imagem. Lembrou-se do dia exato. O calor. O sorvete derretendo rápido demais. A promessa de que continuariam próximas para sempre. A vida, claro, tinha seguido caminhos mais silenciosos. Mudanças de cidade. Trabalhos. Rotinas que se acumulam sem pedir licença. Nada terminou de forma dramática. As pessoas apenas seguiram. Ela respirou fundo. Curiosamente, não havia arrependimento. Apenas uma saudade macia, como um cobertor leve colocado sobre os ombros. No fundo da gaveta havia um envelope diferente. Sem remetente. Sem data. O papel era mais grosso, amarelado nas bordas. Helena hesitou antes de abrir. Algo naquela carta parecia esperar há muito tempo. Quando finalmente deslizou o papel para fora, reconheceu imediatamente a própria letra. Ela piscou, surpresa. Era dela mesma. Uma carta escrita anos atrás. Provavelmente durante algum exercício sugerido por um livro ou talvez por impulso, algo que já não lembrava. Sentiu o coração bater mais devagar enquanto começava a ler. Para mim mesma. Caso um dia eu esqueça quem estou tentando me tornar. O corredor ficou ainda mais silencioso. A chuva parecia escutar. A jovem Helena escrevia sobre sonhos simples. Uma casa tranquila. Tempo para ler. Coragem para não viver apenas correndo. Falava do medo de se tornar alguém distante dos próprios sentimentos. Falava da esperança de continuar gentil consigo mesma. Helena levou a mão ao rosto. Não chorava exatamente. Era mais como se algo dentro dela estivesse se reorganizando.
Quantos anos tinham passado desde que ela pensara em si com tanta clareza? A vida adulta tinha sido eficiente, prática, cheia de responsabilidades. Mas ali naquela carta esquecida, havia uma versão dela que acreditava na pausa, no cuidado, na presença. E de repente, percebeu algo quase óbvio. Talvez aquela gaveta não tivesse sido aberta por acaso. A tarde avançou lentamente, transformando a luz da casa em tons dourados suaves. Helena levantou-se apenas para preparar chá e voltou ao mesmo lugar, agora cercada por cartas abertas como pequenas janelas espalhadas pelo chão. Cada lembrança não trazia peso, trazia continuidade. Ela começou a notar que nenhuma memória surgia para aprender, apenas para lembrar que tudo vivido ainda sustentava quem ela era. As cartas não pediam retorno ao passado, apenas reconhecimento. Quando o céu começou a escurecer, Helena separou algumas folhas em branco. Pegou uma caneta. Ficou olhando o papel por um tempo. Depois começou a escrever. Não para alguém distante, mas para pessoas que ainda estavam vivas em sua história. Escreveu para Clara, sem saber se enviaria. Escreveu para a avó como quem conversa através do tempo. E escreveu novamente para si mesma. Não para o futuro distante, mas para amanhã. As palavras saíam devagar sem esforço, como se sempre estivessem esperando. A chuva cessou sem que ela percebesse. O silêncio da noite entrou pela casa com delicadeza. Helena recolheu as cartas, amarrou-as novamente com as fitas antigas e devolveu-as à gaveta, não como quem guarda algo, mas como quem sabe onde encontrar. Antes de fechá-la, porém, acrescentou o novo envelope. Ficou observando por alguns segundos. Havia algo profundamente tranquilo naquele gesto. Ela entendeu então que memórias não servem apenas para lembrar o que passou. Servem para mostrar que nenhuma versão nossa desaparece completamente. Todas permanecem aguardando o momento em que precisamos delas outra vez. Helena fechou a gaveta. O leve som da madeira ecoou pelo corredor como um ponto final gentil. Naquela noite, ao apagar as luzes, sentiu uma calma diferente. Não a ausência de pensamentos, mas a sensação de que estavam finalmente organizados. Como cartas cuidadosamente guardadas. Como gavetas que não escondem, apenas protegem. E enquanto a casa adormecia, havia dentro dela uma certeza simples. Algumas lembranças não existem para trazer saudade. Existem para nos devolver com cuidado a nós mesmos. Naquela noite, Helena demorou a dormir. Não por inquietação, mas porque algo dentro dela permanecia desperto de maneira tranquila. As cartas pareciam ainda espalhadas pela casa mesmo depois de guardadas. Era como se cada palavra tivesse deixado um rastro invisível no ar. Ela ficou deitada observando o teto, enquanto a luz dos postes atravessava a cortina em faixas suaves. Pensou em como certas lembranças não aparecem quando as procuramos, apenas quando estamos prontos para recebê-las. E sem perceber, adormeceu. Na manhã seguinte, a casa parecia diferente. Nada havia mudado de fato. Os móveis estavam no mesmo lugar, o relógio ainda marcava o tempo com o mesmo tic-tac discreto. Mas havia uma leveza nova, como se o espaço tivesse respirado durante a noite. Helena preparou o café, lentamente. O vapor subia da xícara e por um instante lembrou-se da cozinha da avó. Sempre iluminada cedo demais, sempre com algo sendo preparado antes mesmo do resto da casa acordar. Foi então que percebeu algo curioso. Tentava lembrar da voz da avó e demorou alguns segundos até consegui-la ouvir claramente na memória. Isso a surpreendeu. Nunca havia pensado que lembranças também precisam ser revisitadas para permanecer nítidas. Quase por impulso voltou ao corredor. A cômoda parecia aguardá-la. Dessa vez abriu a gaveta sem hesitar. Entre as cartas reorganizadas, algo havia passado despercebido no dia anterior. Um pequeno caderno de capa azul, escondido sob os envelopes maiores. Helena franziu a testa. Não lembrava daquele objeto. Pegou-o com cuidado. A capa estava levemente desgastada nas bordas, como algo muito manuseado em outro tempo. Ao abrir, reconheceu imediatamente. Era um diário. Não um diário completo. Apenas anotações esparsas, pensamentos curtos, frases soltas escritas ao longo de anos diferentes. Algumas páginas tinham datas distantes entre si, como se tivesse sido usado apenas em momentos específicos. Momentos importantes. Ela sentou-se novamente no chão. A primeira página dizia: "Hoje percebi que guardar coisas não é o mesmo que guardar sentimentos.
Helena respirou fundo. Virou a página. Havia registros de mudanças de casa, do primeiro emprego, do medo silencioso antes de decisões grandes. Pequenos retratos emocionais escritos sem intenção literária, apenas honestidade. Em uma página, escrita com traços mais firmes, leu: "Tenho medo de esquecer quem eu sou quando tudo ficar rápido demais." Ela fechou os olhos por um instante. Era estranho ler pensamentos antigos e perceber que ainda faziam sentido. Talvez crescer não fosse abandonar versões antigas de si, mas aprender a escutá-las novamente. Enquanto folheava o caderno, um papel dobrado caiu no chão. Helena o abriu. Era uma lista. Simples, quase infantil. Aprender a não ter pressa. Escrever mais cartas. Manter pessoas importantes por perto. Criar uma casa que seja descanso. Ela soltou um riso baixo. Alguns itens tinham sido cumpridos sem que percebesse. Outros haviam se perdido no caminho. Mas nenhum parecia impossível. Pela primeira vez em muito tempo, não sentiu cobrança ao pensar no passado. Apenas curiosidade. Quem ela estava se tornando agora? O restante do dia passou em silêncio confortável. Helena não ligou a televisão. Não colocou música. Deixou que os sons naturais da casa ocupassem o espaço. Passos. Água correndo na pia. O ranger discreto do assoalho. À tarde abriu as janelas. O ar fresco entrou carregando o cheiro de terra molhada, a lembrança da chuva do dia anterior. Sentou-se à mesa com papel e caneta, novamente. Dessa vez escreveu uma carta diferente. Não para alguém específico. Escreveu para casa. Agradeceu pelos anos silenciosos, pelas paredes que testemunharam alegrias comuns e dias difíceis sem exigir explicações. Enquanto escrevia, percebeu algo simples e profundo. As cartas nunca haviam sido apenas comunicação. Eram pausas. Momentos em que alguém se permitia sentir com atenção suficiente para transformar pensamentos em palavras. Talvez fosse isso que faltasse nos últimos anos. Não tempo, mas espaço interior. Quando o sol começou a se pôr, Helena levou uma cadeira até o corredor e ficou ali observando a cômoda. Não com nostalgia pesada, mas com reconhecimento. Aquela gaveta não guardava apenas o passado. Guardava continuidade. Ela imaginou quantas versões futuras suas ainda escreveriam novas cartas, acrescentariam novos objetos, novos significados. A memória percebeu. Não era uma coleção encerrada. Era algo vivo. Respirava junto com ela. Antes de fechar a gaveta novamente, Helena retirou uma das cartas antigas, a primeira que havia lido, escrita por Clara. Ficou olhando o envelope por alguns segundos. Talvez fosse hora de transformar lembrança em movimento. Colocou a carta sobre a mesa da sala. Ainda não sabia o que faria, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia vontade de reencontrar pessoas não apenas nas memórias. A noite chegou devagar, e enquanto a casa mergulhava em sombras suaves, Helena percebeu que algo havia mudado de forma quase imperceptível. O passado já não parecia distante. Ele caminhava ao lado dela tranquilo, como um velho amigo que não exige conversa constante, apenas presença. E naquela quietude nasceu uma sensação nova. Não exatamente saudade, mas possibilidade. A carta permaneceu sobre a mesa durante toda a noite. Helena passou por ela várias vezes, ao buscar água, ao apagar as luzes, ao fechar as janelas, sempre lançando um olhar rápido, como quem reconhece uma presença silenciosa. Não havia urgência. Algumas decisões precisam amadurecer sozinhas. Na manhã seguinte a luz entrou mais clara pela sala. O céu finalmente estava limpo, e o ar carregava aquela sensação de depois da chuva quando tudo parece ligeiramente renovado. Ela preparou o café e sentou-se diante do envelope. O papel estava mais frágil do que lembrava. Pequenas marcas nas bordas denunciavam o tempo, mas a letra continuava viva. Helena releu, devagar. Clara descrevia um dia comum, uma caminhada sem destino, risadas sem motivo claro, planos exagerados sobre o futuro. No final, havia uma frase sublinhada 2 vezes. Mesmo quando a vida mudar, vamos continuar sabendo onde encontrar uma a outra. Helena apoiou os dedos sobre aquelas palavras. A vida havia mudado. Muito. E ainda assim, algo naquela promessa não parecia completamente quebrado, apenas adormecido. Ela levantou-se quase sem perceber e caminhou até a cômoda novamente. Abriu a gaveta. Dessa vez não procurava ao acaso. Depois de alguns minutos,
encontrou um envelope maior, guardado sob outros papéis. Dentro dele havia fotografias. Ao espalhá-las pelo chão, o tempo pareceu desacelerar. Ali estavam aniversários simples, tardes de verão, viagens curtas feitas com pouco dinheiro e muita expectativa. Rostos jovens, despreocupados, olhando diretamente para a câmera como se o futuro fosse infinito. Helena percebeu algo curioso. Ninguém nas fotos parecia tentar parecer feliz. Eles simplesmente eram. Uma fotografia chamou sua atenção. Ela e Clara sentadas em um banco de praça, pés descalços sobre a grama, segurando cadernos abertos. Lembrou-se imediatamente. Tinham decidido escrever cartas para si mesmas dali a 10 anos. Helena franziu a testa. 10 anos. Um pensamento atravessou sua mente como um fio de luz. Ela voltou rapidamente à gaveta e começou a procurar com mais cuidado. Cartas empilhadas, fitas antigas, papéis dobrados. Até encontrar 2 envelopes iguais. Um aberto, o que já havia lido. Outro ainda fechado. O coração dela acelerou, levemente. Na frente a própria letra jovem dizia: abrir apenas quando sentir que esqueceu de desacelerar. Helena soltou um pequeno suspiro. Acho que chegou a hora. Sentou-se novamente no chão antes de abrir. O papel deslizou devagar para fora do envelope. A carta não era longa, mas cada frase parecia escrita com uma sinceridade quase desarmada. A jovem Helena falava sobre o medo de crescer e perder a capacidade de sentir encanto pelas coisas pequenas. Dizia que esperava continuar observando o céu, caminhando sem pressa, escrevendo mesmo sem motivo. E então havia um trecho que a fez parar. Se você estiver lendo isso cansada, lembra, você nunca quis uma vida perfeita, só uma vida que coubesse dentro do seu coração. Os olhos de Helena se encheram d'água, não de tristeza, mas de reconhecimento. Quantas vezes havia confundido ocupação com propósito? Quantas vezes havia adiado pequenos momentos esperando um futuro mais organizado? Ela percebeu que não estava decepcionada consigo mesma. Estava apenas retornando. Como alguém que se afasta um pouco demais de casa, um dia, reconhece o caminho de volta. A tarde avançou enquanto Helena permanecia ali cercada por fotografias e cartas abertas. O silêncio já não era apenas calma. Era acolhimento. Ela começou a lembrar não apenas dos acontecimentos, mas das sensações. O cheiro de livros novos, o som de risadas ecoando em corredores da escola, a leveza de acreditar que o tempo era abundante. E então compreendeu algo com suavidade. O passado não estava pedindo para ser revivido. Estava oferecendo direção. As cartas eram como pequenos faróis, não para voltar atrás, mas para iluminar o presente. Quando o sol começou a se inclinar no horizonte, Helena levantou-se e abriu todas as janelas da casa. A luz dourada entrou lentamente, tocando a madeira da cômoda, as fotografias espalhadas, os envelopes abertos. Ela respirou fundo. Sentia-se estranhamente leve, como se tivesse conversado longamente com alguém que a conhecia profundamente. E de certa forma, tinha mesmo. Antes de guardar tudo, separou 3 coisas: a fotografia do banco de praça, a carta recém-aberta e uma folha em branco. Sentou-se à mesa. Dessa vez, não hesitou. Começou a escrever uma nova carta, não para o passado, nem para o futuro distante, mas para o presente, para a pessoa que estava se tornando agora. As palavras fluíam com calma, acompanhando o ritmo da respiração. Lá fora o dia terminava sem pressa, e dentro dela começava algo ainda discreto, quase imperceptível. Uma reconciliação silenciosa entre quem foi, quem é e quem ainda pode ser. A carta que Helena escreveu naquela tarde ficou aberta, sobre a mesa por horas. Ela não a releu imediatamente. Preferiu deixá-la ali respirando junto com a casa, como se as palavras ainda estivessem assentando no papel. O entardecer trouxe uma luz morna, quase dourada demais para durar. As sombras alongaram-se pelo chão tocando as fotografias espalhadas como dedos cuidadosos. Helena percebeu que já não sentia aquela pressa habitual de preencher o silêncio. O silêncio agora parecia completo. Sentou-se no sofá com a fotografia do banco de praça nas mãos. Observou o próprio sorriso jovem, aberto, despreocupado, e tentou lembrar exatamente o que havia sentido naquele dia. Depois de alguns segundos, percebeu algo inesperado. Ela não precisava lembrar com precisão. A sensação ainda existia dentro dela.
Talvez nunca tivesse ido embora. O telefone repousava sobre a mesa lateral. Helena olhou para ele mais de uma vez. Não havia obrigação. Nenhuma promessa exigia cumprimento imediato. Ainda assim, uma vontade tranquila começou a surgir. Não urgente, não ansiosa, apenas natural. Pegou o aparelho. Procurou o nome que não via havia anos. Clara. O contato ainda estava salvo. Helena sorriu ao notar isso. Algumas coisas permanecem guardadas mesmo quando pensamos ter seguido adiante. O dedo pairou sobre o botão de mensagem. Ela pensou em escrever algo elaborado, explicar o motivo do contato, justificar o tempo passado. Mas então lembrou das cartas antigas. Elas nunca começavam com explicações longas. Começavam simples. Digitou: Oi. Hoje encontrei suas cartas. Pensei em você. Ficou olhando a mensagem por alguns segundos. E enviou. O coração bateu um pouco mais rápido. Não por medo, mas pela vulnerabilidade silenciosa que existe em estender a mão depois de muito tempo. Helena colocou o telefone de lado e levantou-se. Foi até a cozinha preparar chá. O som da água aquecendo trouxe uma calma familiar. Enquanto esperava, percebeu algo curioso. Independentemente da resposta, algo importante já havia acontecido. Ela tinha atravessado a distância. Voltando para a sala, sentou-se junto à janela aberta. A noite começava a cair devagar, trazendo o cheiro fresco da rua após dias de chuva. O telefone vibrou. Um som curto. Helena olhou, sem pressa. A mensagem dizia: Helena, não acredito. Eu estava pensando em você esses dias. Ela soltou uma risada baixa, surpresa e leve. Não havia drama. Nenhuma cobrança. Apenas reconhecimento imediato. Como se o tempo tivesse dobrado sobre si mesmo por um instante. Conversaram pouco. Trocaram frases simples, atualizações breves, pequenos espantos sobre como os anos passaram rápido. Combinaram talvez um café em algum dia próximo, sem data definida, sem pressão. E ainda assim, algo dentro dela se acomodou, como uma peça que encontra novamente seu lugar. Mais tarde, Helena voltou ao corredor. A casa estava silenciosa, iluminada apenas por uma luz suave vinda da sala. Abriu a gaveta, mais uma vez. Agora o gesto era diferente. Não havia busca, apenas gratidão. Passou os dedos sobre as cartas alinhadas, sentindo a textura dos envelopes. Percebeu que aquelas memórias não eram frágeis como imaginara. Elas tinham esperado pacientemente. Talvez as lembranças saibam que sempre existe um momento certo para serem reencontradas. Antes de fechar a gaveta, colocou dentro dela a nova carta escrita, naquele dia. Por um instante permaneceu ali, observando. E então compreendeu algo com uma clareza tranquila. O clímax daquela história não era reencontrar o passado. Era perceber que ele nunca deixou de caminhar ao lado dela. A noite avançou calma. Helena apagou as luzes da casa uma a uma, sentindo um cansaço bom. Não o da exaustão, mas o de quem organizou algo importante por dentro. Ao deitar-se, não pensou nas tarefas do dia seguinte. Pensou apenas na sensação de continuidade. As cartas haviam cumprido seu papel. Não como recordações encerradas, mas como pontes. E enquanto o sono chegava devagar, Helena teve a impressão suave de que a vida, assim como aquelas gavetas, não guarda apenas o que passou. Guarda também aquilo que ainda pode florescer. Os dias seguintes não trouxeram grandes acontecimentos. E talvez fosse exatamente isso que tornava tudo diferente. Helena continuou acordando cedo, preparando café, abrindo as janelas para deixar o ar circular pela casa. Mas agora havia uma atenção nova nos pequenos gestos, como se cada movimento carregasse mais presença. Ela passou a notar coisas que antes atravessavam o dia sem deixar marca. O modo como a luz mudava de posição no chão da sala, o som distante de passos na rua ao entardecer, o silêncio confortável que surgia depois que tudo se aquietava. A gaveta permaneceu fechada. Não por esquecimento, mas porque já não era necessário abri-la todos os dias. As memórias haviam saído dali e encontrado lugar dentro dela novamente. Numa manhã clara de sábado, Helena recebeu uma nova mensagem de Clara. Simples. Estou na cidade semana que vem. Café. Helena leu sorrindo, sentindo aquela mistura leve de expectativa e serenidade. Não havia ansiedade, apenas curiosidade tranquila sobre quem ambas haviam se tornado. Respondeu que sim. Depois colocou o telefone sobre a mesa e ficou alguns minutos olhando pela janela.
Percebeu que o reencontro não era sobre recuperar o que existiu. Era sobre permitir que o presente acolhesse o passado, sem tentar transformá-lo. E isso tornava tudo mais leve. Naquela tarde, decidiu reorganizar o corredor. Não como quem arruma algo bagunçado, mas como quem prepara um espaço para continuar vivendo. Limpou a superfície da cômoda, abriu as janelas, deixou a luz entrar livremente. Sobre o móvel colocou apenas um pequeno vaso com flores simples que comprará na esquina. O cheiro fresco se espalhou pelo ambiente. Antes de fechar a gaveta, mais uma vez abriu-a com cuidado. As cartas estavam ali, silenciosas, mas agora pareciam diferentes. Não carregadas de nostalgia e sim de companhia. Helena acrescentou mais um envelope. Dentro dele colocou 3 coisas. A fotografia do banco de praça. Uma cópia da carta que escrevera para si mesma. E um pequeno bilhete. No bilhete, escreveu apenas: continuar. Dobrou o papel com calma e o acomodou junto aos outros. Fechou a gaveta devagar. O som da madeira deslizando foi quase imperceptível. Um gesto simples, mas completo. Os dias passaram suaves até o encontro marcado. Quando finalmente saiu de casa naquela manhã, Helena percebeu algo curioso. Não carregava expectativa pesada, nem medo do tempo perdido. Caminhava leve, como alguém que entende que relações verdadeiras não desaparecem, apenas mudam de forma enquanto a vida segue. O café onde se encontrariam ficava numa rua tranquila, com mesas na calçada. O ar tinha cheiro de pão recém-assado, e o movimento era lento, quase preguiçoso. Helena chegou primeiro. Sentou-se e observou as pessoas passando, sentindo o coração calmo. Quando Clara apareceu na esquina, levou alguns segundos para reconhecê-la completamente. O tempo havia deixado marcas suaves, novas expressões, novos gestos, mas o sorriso era o mesmo. Elas se olharam e riram, sem discurso preparado, sem necessidade de explicar os anos. O abraço veio natural, confortável, como se apenas tivessem interrompido uma conversa dias antes. Conversaram por horas, sobre mudanças, caminhos inesperados, alegrias pequenas, perdas silenciosas. Em vários momentos ficaram em silêncio, apenas tomando café, e perceberam que aquele silêncio ainda era compartilhado com facilidade. Era diferente do passado, e ainda assim profundamente familiar. Ao voltar para casa no fim da tarde, Helena caminhou devagar. O céu começava a mudar de cor, misturando tons suaves de laranja e azul. Ela sentia uma paz discreta, aquela sensação rara de quando algo dentro de nós se alinha sem esforço. Entrou, tirou os sapatos e percorreu o corredor. Parou diante da cômoda. Não abriu a gaveta. Apenas apoiou a mão sobre a madeira, como quem agradece. Entendeu naquele instante que as cartas nunca existiram para mantê-la presa ao que foi. Elas haviam esperado para lembrá-la de algo essencial. A vida não se organiza apenas arrumando objetos. Ela se organiza quando voltamos a escutar a nós mesmos. Helena apagou as luzes da casa, enquanto a noite chegava. O silêncio agora não era vazio. Era descanso. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que não precisava guardar o passado com cuidado excessivo, porque ele já fazia parte dela de forma tranquila, segura, viva. Lá fora o vento passou leve pelas árvores. Dentro da casa tudo estava em seu lugar. Como cartas antigas bem guardadas. Como gavetas de memória que não pesam, apenas acolhem. E assim, sem pressa, a história continuou. Não nas cartas, mas nos dias simples que ainda estavam por vir. Boa noite.